Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra. Você tem o seu ente querido com doença de Alzheimer. Geralmente, é uma dúvida extremamente frequente. Será que eu estou preparado ou preparada? Será que eu estou cuidando bem desta pessoa? Estas dúvidas são inevitáveis. Nós vamos falar de 3 fatores que você tem que levar em consideração. Esses 3 fatores são fundamentais para se cuidar bem de uma pessoa com doença de Alzheimer. Assista o vídeo até o final e você conhecerá esses fatores. Antes, como sempre pedimos, já deixe um like. Se você ainda não é um assinante do nosso canal, assina, se inscreva, ative o sininho de notificação. Desta maneira você estará bem informado e, principalmente, ajudará o nosso canal a crescer. O nosso canal crescendo, nós atingiremos mais pessoas. Existem muitas pessoas que precisam de conhecimento para cuidar bem do seu ente querido com doença de Alzheimer. Vamos lá. Neste vídeo, nós vamos apresentar para vocês 3 fatores fundamentais que vocês têm que levar em consideração para que a pessoa com doença de Alzheimer receba um bom cuidado dentro do seu próprio lar. O primeiro fator é o próprio paciente. O que você deve levar em consideração em relação à pessoa com doença de Alzheimer? Você tem que levar em consideração várias circunstâncias em relação à pessoa com doença de Alzheimer. Primeiro, você tem que buscar conhecer bem esta pessoa. Por incrível que pareça, existem casais, pessoas que viveram 40, 50, 60 anos juntos. E quando um deles desenvolve a doença de Alzheimer ou outra demência, a pessoa que cuida, o seu cônjuge, o seu companheiro ou companheira, passa a descobrir coisas que ele não conhecia, apesar de viver juntos várias décadas. Então você tem que descobrir muitas coisas do seu parceiro, parceira, do seu pai, da sua mãe, ou se você é um cuidador profissional, daquela pessoa que você cuida. O que você tem que descobrir? Primeiro, você tem que descobrir os gostos, as aptidões e aquilo que faz parte da sua memória afetiva. Quais são os gostos? Por exemplo, se a pessoa gosta de futebol, qual é o time que ele torce? Você tem que estudar um pouquinho aquele time, você tem que estudar, conhecer um pouquinho de futebol para ter assunto para conversar com aquela pessoa. Se ele gosta de falar do seu trabalho, das atividades que ele desenvolveu durante a vida, você tem que procurar conhecer um pouquinho daquilo que ele gostava de fazer, que ele ou ela gostava de fazer, que ele ou ela tem prazer em relembrar os fatos passados, os fatos difíceis, ou muitas vezes as suas batalhas, né, as suas conquistas, as suas dificuldades. A história da pessoa é extremamente importante. Quem cuida e quer cuidar bem, tem que conhecer muito bem a história da pessoa. Tem que conhecer os seus gostos, como nós falamos, as suas preferências, as suas habilidades. Muitas vezes a pessoa tem uma habilidade para uma determinada tarefa, ela sente prazer em fazer aquela determinada tarefa. Por que não conhecer para poder estimular aquela pessoa a fazer esse determinado trabalho? Dentro da memória afetiva, como nós falamos em outro vídeo, a música é extremamente importante. Você tem que conhecer qual é o gosto musical da pessoa. Quais foram as músicas que aquela pessoa curtiu na sua juventude, na sua adolescência? Quais são as músicas que aquela pessoa cantou, dançou na sua adolescência? Quais as músicas que aquela pessoa cantou e dançou na sua adolescência, na sua juventude. Essas músicas fazem parte da memória afetiva da pessoa.
A doença de Alzheimer, ela mina as habilidades, as capacidades da pessoa. Muitas vezes ela deforma o comportamento, a personalidade, mas a pessoa não perde a sua dignidade. A pessoa tem que merecer o respeito da família, tem que merecer o respeito de quem cuida, e isso é extremamente importante. Uma outra coisa que você deve levar bastante em consideração em relação ao paciente é a sua saúde física. Por exemplo, se o indivíduo é diabético, se o indivíduo é hipertenso, se ele tem artrose, se ele tem problema de coluna, enfim, quais são as doenças físicas que o paciente tem. Você tem que criar condições propícias para que aquela doença seja minimizada, que o indivíduo visite o seu médico, que ele tome a medicação corretamente, que ele faça uma alimentação adequadamente. Outra coisa importante é você conhecer a aptidão alimentar, os gostos alimentares deste paciente. Muitos pratos fazem parte da memória afetiva. Eu tinha uma paciente que toda vez que ela comia um determinado prato feito com galinha caipira, ela recordava a sua infância, recordava a sua avó, recordava a sua mãe, e muitas vezes aquela recordação lhe trazia paz, lhe trazia tranquilidade. Então você tem que conhecer todas essas aptidões, todos esses gostos, né? Você tem que resgatar a história do paciente. Você tem que tratar a pessoa com o respeito que ela merece. Mesmo aquela pessoa muitas vezes te magoou no passado, aquela pessoa te feriu, te causou dor, mas agora ela está doente, ela precisa de atenção e ela precisa de carinho. O segundo fator fundamental é a cuidadora, o cuidador ou os cuidadores. São as pessoas que cuidam de um indivíduo com doença de Alzheimer. Quem cuida tem que estar preparado. E este preparo, ele passa por várias esferas. Primeira esfera, a esfera física. A vida se manifesta num corpo. Você cuida de uma pessoa com doença de Alzheimer, muitas vezes é uma pessoa pesada, uma pessoa difícil de manipular. Então você tem que estar com o seu corpo físico preparado fisicamente. Você não pode negligenciar as suas doenças. Muitas vezes a cuidadora ou o cuidador, familiar principalmente, ela já é portadora de alguma doença, como diabetes, hipertensão, artrose ou outras. Essas doenças não podem ser negligenciadas, tem que se tratar. Você tem que levar em consideração o seu psiquismo também. Não é fácil cuidar de um ente querido, principalmente de uma companheira, de um companheiro, de um pai, de uma mãe, de um irmão, ou mesmo um cuidador profissional que ele é extremamente sentimental. Você tem que cuidar desse seu psiquismo. É claro que a dor existe. Nós não podemos negligenciar a dor de ver uma pessoa da família, uma pessoa querida se definhando que a doença de Alzheimer não é fácil. Mas você não pode carregar o fardo eterno do sofrimento, sofrer todo dia por aquilo. Você tem que encarar isso com a missão de amor. Você tem que reconhecer que a doença de Alzheimer é uma doença crônica, é uma doença degenerativa, é uma doença evolutiva, é um caminho sem volta. Quando você está preparado, que você tem aceitação pela doença. Em primeiro lugar, aceitação. Depois, compreensão. Você tem que compreender que todas aquelas alterações que ocorrem com a pessoa com doença de Alzheimer, aquelas alterações são em decorrência da doença. A pessoa não está fazendo aquilo para chamar atenção, não está fazendo aquilo para chantagem. Pode até parecer uma chantagem, pode até muitas vezes ser uma chantagem, mas essa chantagem faz parte da doença e você tem que compreender a doença. Uma outra circunstância importante para cuidar bem, além de você cuidar de você fisicamente, você cuidar de você emocionalmente, psicologicamente, você tem que buscar conhecimento.
O conhecimento é fundamental. Nós temos muito medo daquilo que nós não conhecemos. Quando nós passamos a conhecer uma situação, nós enfrentamos melhor aquela situação. Então, o conhecimento é fundamental. Quem tem conhecimento lida melhor, planeja melhor. Quando ela tem conhecimento, ela passa a cuidar melhor. Quando ela passa a cuidar melhor, o fardo fica menos pesado. Quem cuida vai sofrer menos e quem é cuidado recebe melhor atenção. Então, o conhecimento é fundamental. Por isso que nós estamos programando cursos de como cuidar bem de uma pessoa com doença de Alzheimer. O terceiro fator e também extremamente importante é o ambiente. A vida se passa dentro de um ambiente, a vida se passa dentro de uma casa. O que nós temos que fazer para que esse ambiente seja agradável e seguro para o paciente com doença de Alzheimer? Como nós falamos, agradável e seguro. Muitas vezes o familiar, quando descobre que o seu ente querido está com doença de Alzheimer, começa a fazer um monte de modificações. Essas modificações muitas vezes são necessárias, né? Muitas vezes você tem que oferecer um ambiente mais seguro, por exemplo, tapetes pode levar a escorregões e a pessoa cair, a iluminação, né? Por exemplo, durante o dia, né, a casa, o ambiente tem que ser bem iluminado, de preferência com luzes naturais, com uma janela aberta. À noite você tem que diminuir a luminosidade, mas não deixar no escuro. Você tem que ter uma luz de rodapé, um abajurzinho aceso, porque a escuridão também favorece a queda. Você tem que criar um ambiente agradável. Outra coisa importante, como nós falamos, a pessoa tem a sua memória afetiva. Muitas vezes ela se apega a pequenas coisas. Então você tem que saber quais são aquelas pequenas coisas. Por exemplo, um quadro de parede, uma fotografia de família, um vaso. Enfim, tem muitas coisas que para nós não tem valor nenhum, mas para a pessoa com doença de Alzheimer, aquilo tem um significado afetivo muito grande. Você tem que deixar o ambiente o mais próximo daquele que o indivíduo sempre conviveu nos últimos anos. Por exemplo, a mesma cama, a mesma disposição da cama, a mesma roupa de cama, enfim, você tem que tentar manter, né, aquilo que a pessoa está acostumado a conviver com ela. Uma mudança muito brusca, né? Você trocar abruptamente, por exemplo, uma cômoda do lugar, ou trocar, muitas vezes você troca por algo até muito melhor, mas a pessoa vai ter dificuldade de se adaptar àquilo. Segurança, por exemplo, não só quanto a pessoa escorregar, quanto a luminosidade, né? O ideal seria um banheiro com corrimão, evitar tapetes, evitar passadeiras, evitar coisas que possa escorregar. Muitas vezes até um chinelo mal colocado é um objeto da pessoa escorregar, cair, fazer uma fratura de colo de fêmur e piorar muito a sua situação. É a situação quanto à fuga, né? A situação quanto à fuga, muitas vezes, se você facilita, deixa o portão aberto, a pessoa pode fugir, né? Eu já tive vários casos de pacientes que fugiram. Uma coisa também é extremamente importante, você evitar no ambiente instrumentos contundentes, né? Instrumento que a pessoa possa até tirar a vida. Eu já tive 2 pacientes ao longo desses anos todos, que eu dedico a atender pessoas com doença de Alzheimer, que suicidaram, que encontraram arma suficiente para tirar a sua vida. Então você tem que levar em consideração, né, o conforto do paciente. Você tem que dar conforto, mas sem descaracterizar o ambiente. Você tem que cuidar da segurança da pessoa e você tem que preservar dentro do ambiente aquilo que leva a sua memória afetiva, aquilo que traz boas recordações. Se um vaso traz boa recordação para o paciente, se ele gosta daquele vaso, por que você vai eliminar aquele vaso do ambiente?
Espero ter colaborado com essas dicas para vocês. Se essas dicas foram úteis para vocês, por favor, compartilhe com outras pessoas. Outras pessoas também precisam de conhecimento. Muito obrigado.